Bom dia, que bom poder estar de novo tendo a oportunidade de entrar em sua casa para levar a palavra de Deus ao seu coração. A necessidade que temos é urgente, é real, é única, é individual de ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus, ela nos orienta, é uma bússola. A palavra de Deus, ela nos traz consolo. A palavra de Deus, ela nos traz entendimento. A palavra de Deus nos conecta com o Pai, pois nós ouvimos a voz do Pai. A palavra de Deus é também para nós refúgio, fortaleza, onde nós encontramos palavras de consolo, palavras de conforto, palavras de esperança, palavras de paz. E é uma oportunidade singular poder estar na sua casa, nesta hora gostosa de sábado, para levar até o teu coração a palavra deste Deus. Nós conhecemos um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma. E eu estava ouvindo isso esses dias e eu fiquei imaginando, pensando, olhando esta frase, olhando este falar, né? E que me trouxe ao coração condição de poder estar verificando se é real. E eu cheguei à conclusão que todos os caminhos, ou quase todos os caminhos, podem levar a Roma, podem te levar a São Paulo, podem te levar aos Estados Unidos, podem te levar à Alemanha, à França, a Portugal. Todos os caminhos, ou muitos dos caminhos, podem nos levar a esses lugares terrenos. Mas a palavra de Deus, queridos, também fala de caminho. E a palavra de Deus, ela nos aponta apenas dois caminhos. E eu quero, nesta hora, nesta oportunidade singular que tenho, de poder falar contigo desses caminhos, destes dois caminhos. O primeiro texto que eu quero ler com você está em Provérbios, capítulo 15, verso de número 24. O texto diz assim: para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Maravilhoso esse texto. Indicador. Eu creio até que é ensinador. Se nós achamos que todos os caminhos nos levam ao céu, nós estamos errados. E se estamos errados é porque nós não conhecemos de fato o caminho que nos leva até os céus. E Provérbios, escrito pelo Salomão, o rei Salomão, um homem sábio, que na época dele chegou a escrever mais de 3.000 poemas, escreveu o texto de Provérbios, de Cantares, de Eclesiastes, que nós temos nas mãos, que está contido nas Escrituras Sagradas. E ele diz nesse texto que para o sábio há o caminho da vida. Então, queridos, para que eu e você queira viver bem, queira saber deste caminho, é preciso conhecer bem o caminho, porque nem todos os caminhos é caminho de vida. E Salomão, ele diz que para o sábio há o caminho que o leva para a vida. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima. E às vezes nós agimos como ignorantes, como pessoas que não querem saber, que não querem ser sábios, que não querem aproveitar a oportunidade de aprender, de fato e de verdade, o caminho da vida. Ninguém quer morrer fisicamente falando, mas a vida aqui não está somente falando da vida terrena, mas está falando também da vida futura, da vida eterna, da vida que nós vamos vivenciá-la após o período deste tempo aqui terreno, quando nós estaremos sendo levados para a vida eterna, ao lado de Deus ou fora de Deus.
E Salomão, ele diz isto, né? Ele diz, olha, para o sábio há o caminho que o leva para cima, o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Muitos de nós não acreditamos no inferno. Muitos dos homens e mulheres deste mundo não acreditam no inferno. Muitos dizem que o inferno é aqui mesmo. E muitos vivem aqui como se fosse de fato o inferno. Nós temos visto isto lá na Ucrânia. Eles têm vivido dias de inferno, dias em que toda hora cai bomba, míssil, tiros, morte, gente fugindo, gente correndo, gente escondendo. Estão vivendo, terrenamente falando, humanamente falando, vivendo dias de inferno. Mas se fosse aqui o inferno, seria bom, porque seria passageiro, seria 70, 60, 80, 100 anos e depois acabaria. E nem todos os dias seriam dias de inferno. Mas o que a palavra de Deus diz, que para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. E este inferno embaixo é eterno, todo dia, o dia todo é inferno, é tormento, é sofrimento, é desespero, é angústia, é dor, é separação da vida, é separação do dono da vida, é separação da oportunidade de termos esperança. Por isso, queridos, quando nós achamos que todos os caminhos nos levam ao céu, quando muitos de nós achamos que a religião nos leva ao céu, a seita nos leva ao céu, o fazer bem nos leva ao céu, o dar esmola nos leva ao céu, o fazer boas obras nos leva ao céu. Eu quero dizer para você que algumas coisas dessas podem ajudar você a poder ser diferenciado neste mundo, mas nada disso nos garante de ter privilégio de irmos para cima, de irmos para o céu, de termos a vida. Porque a palavra de Deus diz que a única coisa que me dá a garantia de poder ter a vida, e a vida verdadeira, é ter Jesus como Senhor da vida. O próprio Jesus, ele diz isto: eu sou o caminho da vida. Eu sou a verdade que tem vida, e eu sou a vida que todos nós queremos ter, mas muitos de nós rejeitamos por acharmos que a vida ela é feita e ela é escolhida por mim do jeito que eu quero, e muitos dizem que vive a vida que escolheu, que vive a vida que quer, e por isso muitas das vezes vivem o inferno. Uma vida de dificuldade, de sofrimento, de aflição, de desespero, de angústia, de depressão, de ansiedade, porque não escolhe o caminho que o leva para cima. No texto ainda de Provérbios, capítulo 14, queridos, o texto diz algo interessante. Verso de número 12 do capítulo 14 aos Provérbios, Salomão diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E isso nós sabemos que é real, nós sabemos que é verdadeiro e que se mistura conosco. Tem coisas que a gente pensa que é verdade, que é bom. Há caminhos que ao homem parece perfeito, direito. Por exemplo, aqueles que entram na droga, acham que é o caminho melhor porque ele vai ficar legal, porque ele vai ficar de cuca legal, porque ele vai ficar numa boa, porque ele vai sair das preocupações desta terra, porque ele vai fazer grande amizade, porque ele não vai se preocupar com muitas coisas, mas quando acaba o valor, que se é que existe, da droga no corpo, ele perde tudo isso e volta a zero, e volta a viver um desespero, volta a viver um inferno. Muitos acham que roubar, que invadir casas, invadir banco é o meio real, é um caminho correto para ficar rico mais fácil, para ficar rico mais depressa. Aí aproveitam, mas o caminho que leva é o caminho de morte. E a gente tem ouvido falar disso todos os dias e a gente às vezes não faz, mas a gente convive e vive num mundo em que a gente não tem certeza da vida. Não é só desta vida,
mas é da vida futura, da vida que todos nós iremos passar e viver, que é a vida depois desta, a vida depois da morte. E o capítulo 14, no verso 12 que lemos, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim, o cabo deste caminho, o fim deste caminho é caminho de morte. Nesta manhã de sábado, eu quero dizer para você, querido e amado do Senhor, se você quer ter vida longa, a Bíblia diz que é necessário você obedecer, honrar pai e mãe. E esta vida longa de honrar pai e mãe é vida terrena. A palavra de Deus diz que se você quiser ter vida eterna, você precisa de Jesus Cristo como Senhor, como dono, como Salvador, como aquele que te substituiu na cruz, aquele que comprou a tua dívida, aquele que lá na cruz pôde gritar, falar ao Pai dizendo: Pai, tudo está pago, tudo está consumado. Na semana passada, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria caminho que te levasse para cima, pois Ele é a razão de vida eterna. Ele é que nos dá a garantia de vida eterna. Ele diz que Ele é o caminho. E se você olhar e estudar o texto de João, capítulo de número 6, você vai poder, capítulo 14, verso de número 6, você vai poder perceber que ele diz lá que ele é o caminho, artigo definido, apontando para o alvo real, o alvo único. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus, ninguém vai à vida eterna se não for através dele. Às vezes, muitos dos homens escolhem deuses para poder continuar brigando, lutando e esperando ter vida eterna. Mas esses caminhos não te levarão aos céus, pois a Bíblia diz que há só um mediador entre o homem e Deus, entre Deus e os homens. E este mediador é Jesus Cristo, o justo, não há outro. Não se engane, não se iluda, não vá por caminhos errados, não tome atalhos pensando que vai chegar nos céus para que você tenha vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. Esses são atalhos que vão te levar para o inferno, para a morte. Para você ter vida e vida eterna, você precisa de Jesus Cristo. Para você ter paz nesta terra, você precisa de Jesus Cristo. Ele diz que iria, quando ele morreu e ele ressuscitou, ele disse que iria e ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo, para morar, para habitar entre mim, comigo, em você. Mas se você quer ter paz, você precisa desse Jesus que te dá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que te dá discernimento do caminho bom, do caminho correto, do caminho perfeito, do caminho que te leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Nós temos escolhido às vezes atalhos, caminhos que são mais rápidos, caminhos que são mais fáceis, que às vezes nos livram das autoridades, às vezes nos livram de pagar pedágio ou de coisa semelhante aqui embaixo. E a gente quer viver a mesma coisa pensando nos céus, na vida depois desta. Eu quero dizer para você que qualquer atalho, qualquer pedágio que você paga não vai garantir entrada no caminho correto, no caminho da vida, no caminho que te leva ao dono da vida, que tem a vida e te dá a vida, que é Cristo Jesus, Senhor nosso. Na semana passada, como nós dissemos, nós comemoramos o dia da ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, a entrada de Cristo em Jerusalém, quando ele foi ali aclamado, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Havia roupas nas ruas, havia flores, ramos nas ruas, para que ele pisasse como se fosse rei. E de fato ele é rei, mas ele não é rei terreno, ele é rei celestial. Embora ele seja dono de todas as coisas no mundo, das coisas visíveis, ele é dono do firmamento, ele é dono dos mares,
das coisas debaixo dos mares, ele é dono de todas as coisas, e ele entrou em Jerusalém aclamado, mas a mesma multidão que aclamou pediu que o crucificasse. Mas aqueles que o aceitam como Senhor, mas aqueles que o têm como dono, aqueles que o têm como Salvador, como mediador, a Bíblia diz que tem a vida eterna. João capítulo 1 diz isto, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como você está nessa caminhada? Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei qual caminho você tem seguido. Eu não sei qual é a tua mente a respeito de caminho. Talvez você diga, isso tudo é baboseira, isso tudo é conversa fiada. Eu quero dizer para você que você tem todo o direito de pensar assim. Mas, queridos, mesmo você pensando assim, eu quero dizer para você que não há outro caminho para escolher. Tem dois caminhos. E o texto de Provérbios, escrito por Salomão, ele diz isto: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Em outras palavras, ele está dizendo, para o sábio, aquele que sabe entender, aquele que sabe obedecer, aquele que sabe escolher, aquele que tem entendimento vindo dos céus, ele tem vida e ele vai para cima, ele vai para o céu, ele vai para a vida eterna. Mas se você age como tolo, se você age como negligente, se você age como nécio, se você age como ignorante, o texto diz que você vai ganhar aquilo que está abaixo, aquilo que está embaixo, aquilo que não vai te dar vida, mas vai tirar a vida, que é o inferno, que é a realidade. Querido do Senhor, eu quero dizer para você que não existe purgatório, aonde você saindo daqui, você vai ficar lá no purgatório, expurgando os seus pecados, espremendo os seus pecados e as suas dívidas para ficar puro e depois você ir para o céu. A Bíblia não nos dá condição nenhuma de poder falar que existe purgatório, que existe meios para você sair do inferno depois da morte, pois a Bíblia diz que aquele que está lá não passa para o céu e quem está no céu não passa para o inferno. Então, hoje é um momento que você tem, um momento que eu tenho. Estou dizendo hoje, enquanto a vida aqui terrena, é o momento que nós temos, a oportunidade que nós temos de escolher o caminho que me leva para cima. E o caminho que me leva para cima é Jesus Cristo. Não há outro que ressuscitou que esteja no céu. Nenhum outro. Só Jesus. A Bíblia diz que ele é o primogênito de entre os mortos. Ele é o primeiro entre os mortos que está nos céus. Só Jesus está em corpo nos céus, um corpo glorificado. Só Jesus, ele pode te garantir entrada no céu, pois ele comprou o pecado, as dívidas, a culpa daqueles que crêem nele. E ele, quando ele comprou, ele pagou, mas ele só pagou o caminho, ele só pagou a vida daqueles que crêem nele como Senhor da vida. Eu quero deixar esse texto com você. Eu quero ler de novo, encerrando esse momento de conversa, de falando ao teu coração. O texto da palavra de Deus nesta manhã diz que há caminhos. Eu quero ler de novo com bastante atenção. Ele diz que para o sábio há o caminho da vida. Você é sábio? Então escolha o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. E o outro texto, capítulo 14, verso 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu gostaria que você ganhasse o caminho da vida. Eu gostaria que você muito acertasse com o caminho da vida. E não há muita dificuldade para escolher o caminho. São dois caminhos. Não tem jeito de você ficar perdido escolhendo outros caminhos. O caminho do céu ou o caminho do inferno. O caminho que é Jesus ou o caminho outro que tem muitos deuses, mas nenhum desses deuses tem o poder de te dar vida. Pelo contrário, ele te arrasta para a morte, pois eles mesmos, os deuses existentes, que não são deuses, eles não têm poder nenhum.
eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus para nos dar a condição, todo dia, de escolher o caminho que nos leva para a vida, a fim de evitarmos o inferno embaixo. Podemos orar? Ore comigo. Feche os teus olhos aonde você está. Vamos conversar com Deus. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, nós estamos aqui nesta manhã falando da Tua Palavra. A Tua Palavra diz que há caminhos que parecem direito, que parecem perfeito, na visão, na ótica do ser humano, mas o cabo deste caminho é morte. O outro texto diz, Pai amado, que para o sábio há o caminho que leva para cima, caminho da vida, a fim de evitar o inferno embaixo. Ó Deus, eu não sei, esses que estão nos vendo e nos ouvindo nesta hora, que caminho estão seguindo, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar, Pai amado, as escamas, o véu, o tapume que estão nos olhos, para que eles possam ver o caminho verdadeiro que nos leva para cima, o caminho verdadeiro que nos dá a vida eterna, o caminho verdadeiro que nos dá a garantia de vivermos eternamente com Cristo, com o Deus Todo-Poderoso, uma vida verdadeira, uma vida abundante, uma vida que não acaba, uma vida de paz, uma vida de regozijo, uma vida que não haverá sofrimento, uma vida onde não haverá mais morte, uma vida onde não haverá mais acusação, uma vida onde não haverá mais tentação, uma vida que nós não enfrentaremos mais as dificuldades que temos enfrentado aqui, para que, ó Deus querido, esses queridos possam ganhar esta vida, a fim de evitar o inferno, que é também proposto ao homem que não escolhe o Senhor. O inferno, Pai, é lugar de tormento, é lugar de desespero, é lugar de separação do Senhor, é lugar de solidão, é lugar, Pai amado, de angústia, é lugar, Pai amado, de dor, é um lugar de arrependimento que não há mais como receber perdão. Ó Deus, dá que esses queridos que estão nos vendo e nos ouvindo nesta hora possam entender que o caminho que nós temos a seguir é Jesus Cristo, o Senhor nosso, aquele que pagou o nosso pecado, o nosso preço, a nossa culpa, a nossa dívida, que nos substituiu na cruz. Só Ele, mais ninguém, nenhum outro pode nos levar aos céus. Nenhum outro homem, mesmo que tenha sido muito bom, ou que seja muito bom, que seja reconhecido humanamente como alguém é capaz de poder ter paz e apresentar uma paz na carne, na humanidade. Mas nenhum desses, nenhum de nós, podemos levar ninguém conosco aos céus e entrar com méritos, a não ser nos méritos de Jesus Cristo. Tá? Que essas pessoas possam entender a palavra do Senhor falando ao coração de cada um nesta manhã e que seja um momento de encontro com o caminho que leva à vida. Perdoa os nossos pecados. Muito obrigado por nos deixar falar da Tua palavra. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Fique conosco. Nos dê um final de semana na Tua presença. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer você pelo tempo que você parou para ouvir a palavra do Senhor. O programa chama Falando ao Coração. Eu não consigo falar ao teu coração. O que eu pretendo, o que nós pretendemos é que Deus fale ao teu coração. E quando Deus fala, Deus faz milagres, pois Ele é poderoso. Eu quero agradecer você, sua família e convidá-lo para no próximo sábado estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus. Nós ficamos 2 semanas sem apresentar o programa, nós passamos por uma cirurgia e ficamos um tempo de molho, mas já estamos de volta. Eu quero também convidá-lo a visitar uma igreja bem próxima da sua casa, uma igreja que fale deste Deus, que fale e apresente o Deus único e verdadeiro, que não mostre, que não apresente um Deus falso, mas o Deus das Escrituras, o Deus que te dá vida. Nós servimos a Deus na igreja presbiteriana e você pode procurar uma perto da sua casa. Você também pode procurar aqui em Chapada dos Guimarães, uma outra igreja que você queira, que esteja perto da sua casa. Em Cuiabá você pode procurar qualquer uma outra igreja. Eu digo para você procurar uma igreja ali bem na Avenida do CPA,
a Igreja do Nazareno, que o meu filho também frequenta. Se você quiser nos presentear com a sua visita, será um prazer enorme. Mas a nossa alegria e o nosso convite é que você procure ouvir Deus, pois Ele é que comanda a nossa vida. Fique com Deus, um bom resto de semana, que a paz de Cristo esteja contigo. Amém. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria, utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 99908 0683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença.